destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. Silmar, temos aí novos números para a inflação, Boletim Focus, e a coisa continua na progressão de antes, né? Eu até me enrolei aqui porque eu estou sem ponto e aí era off vivo e eu não sabia e começou aqui hoje tudo tropeçando, que nem a economia brasileira, Silmar. Exatamente. Davi, os indicadores divulgados depois de uma parada de quase um mês aí do pessoal do Boletim Focus, o pessoal voltou hoje, depois do fim daquela greve, e apontando indicadores mais negativos ainda para a economia brasileira, infelizmente. Tendência da inflação é mais alta agora, em relação ao que se previa anteriormente, 7,65% para esse ano. E 4% para 2023, que também aumentou em relação às previsões anteriores. Ou seja, a coisa ainda vai longe. Até para algum represamento esse ano vai acabar descambando aí para 2023. Como consequência, a tendência é de aumento ainda maior da taxa de juros, da taxa básica de juros da economia, que é a Selic, já deve aumentar 1% na próxima reunião do Copom, agora em maio, segundo o Boletim Focus, e deve fechar o ano no nível de 13,25%, conforme você citou, também acima das expectativas que se tinham anteriormente. A única notícia positiva nesse Boletim Focus aí hoje, tá vendo, é a melhora aqui do desempenho do PIB, né, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Não é lá grande coisa, mas sai de 0,56, que era a previsão anterior, ou seja, pouco mais de 0,5%, para 0,65%. Não é grande coisa, mas de qualquer forma, pelo menos é um indicador um pouco mais positivo em termos de desempenho do PIB da economia brasileira, enfim, para esse ano. Em contrapartida, porém, para 2023, os analistas do Banco Central reduziram a previsão do crescimento da economia de 1,1% para 1 ponto percentual redondo, ou seja, cresce um pouco a mais esse ano, mas para o ano que vem o desempenho vai ser sofrível outra vez e até com tendência menor do que se previa anteriormente. Esse é o Brasil também. Esse é o Brasil, esse é o mundo, né? O mundo hoje está ficando igual ao Brasil também, um pouquinho, né? E como é que são as commodities para hoje, Silmar? Está vendo, ontem tivemos um dia de quedas quase generalizado, muita preocupação ontem com várias situações ocorrendo mundo afora, especialmente a questão do ressurgimento da Covid na China, tudo isso preocupa o desempenho da economia mundial. Hoje o mercado está ressurgindo aqui com altas em alguns produtos, mas por razões diferentes. É o caso dos grãos na Bolsa de Chicago, com destaque para o trigo. O trigo está disparando agora há pouco, 2,4% de alta na Bolsa de Chicago, porque ontem à tarde, depois do fechamento das bolsas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou aquele levantamento semanal que eles fazem sobre a situação das lavouras dos Estados Unidos, que é o maior exportador mundial de grãos. E as lavouras em situação muito ruim, especialmente no caso do trigo. Apenas 27% das lavouras de inverno, por exemplo, estão em boas condições. O resto tudo ruim ou muito ruim. É por questões climáticas, por um conjunto de fatores aqui que vem afetando muito a produção de trigo nos Estados Unidos esse ano. E no caso do milho, um atraso muito grande no plantio, na fase inicial de plantio, segundo esse relatório também divulgado ontem pelo Departamento de Agricultura americano. Apenas 7% do milho da safra nova plantados até agora, isso é a metade do que seria normal para a época, portanto isso também preocupa e o milho também está subindo hoje por conta disso, 1,2% em Chicago nesse momento. A soja está acompanhando os demais grãos, subindo 0,8%, e até o arroz na Bolsa de Chicago também com alta, igualmente 0,8%. Na Bolsa de Nova York, o café também se recupera do tombo de ontem, está subindo agora 0,9%, café arábica, açúcar também sobe 0,7%, exceção na Bolsa de Nova York, o algodão, que está caindo um pouquinho, nada muito importante, menos 0,1%. Petróleo, Tavinho, petróleo em alta. Ontem tinha caído, também em função das preocupações com a China, volta a subir hoje, por medo de menor oferta global, em função de vários fatores, inclusive e principalmente por essa questão da guerra lá envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é um grande exportador de petróleo, é sempre bom lembrar, é o segundo, às vezes é o terceiro, mas normalmente o segundo maior exportador mundial, só atrás da Arábia Saudita. Então, tudo que está acontecendo por lá acaba afetando o mercado de petróleo. Petróleo subindo 1,2% agora há pouco, a $103 o barril. E a grande novidade negativa dos últimos dias também continua hoje, que é o dólar voltando a disparar no nosso mercado de câmbio. Está em 4,96 agora, subindo 1,7%.
tudo em função exatamente desses indicadores cada vez piores da economia brasileira e também da economia global, com a inflação crescendo, tendência de aumento dos juros nos Estados Unidos, na Europa, e o nosso dólar aqui acaba acompanhando essa tendência. Aquilo que vinha ocorrendo anteriormente deu uma virada agora, ou seja, o dólar parou de cair e volta a subir, se aproximando dos R$ 5. Está em 4,96 nesse momento, Tavinho. Pois é, e o que não para, não para, não para, como diz o Hulk, né? É a construção civil, né? Não para, não para, não para. Cada dia cai metade de um quarteirão em São Paulo. É impressionante, Silmar, impressionante. Impressionante, Né? né? Até porque não teria uma razão aparente assim, porque o mercado de escritórios comerciais, por exemplo, está meio parado, né, em função da própria pandemia, que praticamente dividiu o trabalho em escritório, metade fica em casa, outra metade fica no escritório, né? Então a demanda supostamente seria menor, né? Mas parece que não é isso que está acontecendo. Por outro lado, o mercado residencial, que está crescendo bastante, o pessoal mais tempo trabalhando em casa, né? Então está aumentando a procura por imóveis residenciais. Talvez isso explique essa explosão de construções, inclusive no nosso bairro aqui, né, também, um atrás do outro. É impressionante, cada dia cai metade de um quarteirão. Eu quero. Eu gosto de relembrar algumas coisas, porque o Brasil tem mania de memória curta, né? Passa-se um tempo e as pessoas não lembram. Tem muita polêmica em torno desse caso aí do indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado. É importante entender que isso é uma prerrogativa presidencial e está previsto constitucionalmente, né? Agora, as pessoas se esqueceram de que num passado bem próximo aí, um certo terrorista italiano também recebeu indulto e foi protegido no Brasil e não foi deportado. Então, eu só estou refrescando a memória, porque estão tratando o caso como se fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido no Brasil. E não aconteceu. Aconteceu para um terrorista italiano que ficou aqui protegido, escondido, foi absolvido, não foi deportado e depois foi deportado pelo presidente Temer quando assumiu no lugar da presidente Dilma Rousseff. Portanto, a história tem muitas histórias. Ela nunca acontece pela primeira vez. Se você puxar o fio da meada, você vai ver que a história é um elo com outro elo, com outro elo e outro elo. Interessante isso, não? A história é construída pelos vencedores, né, Davi? Então, quem está no poder tem a sua versão lá mais recente, né? Consertando alguns equívocos, entre aspas, do passado, né? Então, isso acontece com frequência, não só aqui, mas no mundo todo. Cara, realmente chama atenção isso aí, né? Também essa comparação é bastante procedente. E o detalhe aqui é que o que chamou mais atenção é que não havia ainda cumprimento de pena nesse caso aqui do deputado Daniel Silveira, né? Esse que chamou mais atenção, que foi uma coisa, um indulto que saiu na frente da própria execução da pena, né? Isso que está chamando bastante atenção, gerando uma polêmica muito grande. A gente espera que haja algum pronunciamento do Supremo nos próximos dias para tentar esclarecer um pouco mais essa questão. Vários pedidos aí, vamos ver, né? Mas em ano eleitoral a gente sabe como é que é, né? É tiro para todo lado. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. A gente vê o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia também, né? São coisas... A história é escrita pelos vencedores, você lembrou bem. Até amanhã, Silmar. Um abraço, boa Até amanhã, boa tarde. Até.